estar todos com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso texto de hoje, que vamos estar assim dando continuidade a essa série de mensagens que temos caminhado durante os meses aí já, 2 meses e algumas semanas. Estamos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Quando você está procurando na sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta, atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? E agora sabeis o que detém, para que seja revelado no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando, e falta apenas ser tirado do caminho aquele que agora o detém. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos neste momento na Tua presença, onde queremos pedir, Senhor, pela Tua igreja, pedir, Senhor, pelo Teu povo, onde quer que esteja neste momento, te pedir por aqueles que se encontram enfermos, como o caso da nossa irmã Traude, que o Senhor possa estar assim, cuidando, fortalecendo, amparando, direcionando. Também cuida, Senhor, daqueles que estão passando momentos difíceis neste momento. Pedimos ao Senhor, porque o Senhor é o médico que está acima de todos os médicos. E nós clamamos por essas vidas. Clamamos pela Tua igreja, onde quer que esteja. Que o Senhor possa nos fortalecer, que possamos a cada momento ser santificados, no sentido de conhecermos, de colocarmos a nossa vida nas Tuas mãos e termos essa dependência no Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua direção e também agora neste momento que nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, que nós possamos ser usados de acordo com a Tua vontade, para a honra e para a glória do Senhor. Fala aos nossos corações de acordo com a Tua vontade. É nossa oração, Senhor, é nosso pedido, é nosso agradecimento. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Chegamos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e segunda carta que é enviada para os Tessalônicos e para essa igreja. E eu fico pensando assim, como foi bom algumas coisas que aconteceram ali naquela igreja e que Paulo tinha orientado, tinha ensinado aquela igreja naquele momento, realmente sobre a vinda de Jesus e sobre vários aspectos da igreja. Mas agora então ele envia essa segunda carta para esclarecer alguns pontos que vocês lembram quando lá no finalzinho de 1 Tessalonicenses que realmente Paulo está dizendo, olha, tragam as pessoas, tragam para a igreja para que eles escutem essa carta, essa palavra que eu estou lhe dando. E eu fico a pensar que
muitas das pessoas não vieram. Alguns vieram, muitos vieram da igreja. Mas então começa-se então, logo após a saída, começa-se então algumas situações ocorrerem. E Paulo então começa agora no capítulo 2 dizendo: irmãos, acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos. Então é um momento que Paulo está dizendo para aquela igreja: ó, eu estou falando agora novamente para vocês, agora a questão realmente dessa segunda vinda, né? E não vou falar porque eu já falei detalhes, já falei como seria, o que aconteceria. Mas ele coloca o seguinte: ó, não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustado por causa de espírito. Em outras traduções, da profecia. Então é um momento assim que Paulo está dizendo: olha, cuidado, porque está saindo no meio de vocês. Esse é o meu conhecimento, é o que eu entendo, e é que você olha aqui nos versículos assim, não é só a questão do Espírito, mas também de palavra e carta. Então, chegou-se a um ponto em que escreveram carta para a igreja e colocaram o nome de Paulo e dos apóstolos. Então, Paulo olha agora para a igreja e diz assim: não prestem atenção nisso. Então, vocês não mudem, e assim, se preocupem realmente com a palavra de Deus, com aquilo que vocês aprenderam. É muito complicado às vezes. Às vezes nós procuramos entender alguns aspectos, algumas situações que ocorrem. E às vezes as pessoas chegam e tal, e lançam certas coisas que totalmente fora da palavra de Deus. E Paulo está realmente salientando e está direcionando a igreja para dizer: ó, lembra o que vocês aprenderam? E eu já vi nessa caminhada que tivemos já e que temos com Deus, igrejas, pessoas que gostam de escutar aquilo que soa bem aos seus ouvidos e buscam coisas que realmente não está na palavra de Deus. E como isso realmente na nossa vida e também na igreja traz certas confusões, traz certas situações, porque quando começa a adentrar dentro dessa situação, nós vemos que aqui, como eu falei em outros momentos, Tessalônica era uma igreja nova, era uma igreja jovem, era uma igreja evangelística, era uma igreja que evangelizava, era uma igreja que se colocava diante do Senhor, que fazia diferença, que o evangelho a partir de Tessalônica chega em muitos lugares e avança o evangelho. Mas Satanás ele já começa então a colocar determinadas coisas. Ele começa a colocar pontos, começa a causar situações e divisões, mesmo dentro da igreja, por causa de algumas colocações. E olha aqui claramente a questão de colocar que com certeza alguns irmãos que ali começaram a profetizar algumas coisas que não era nada da palavra. Alguns escreveram cartas para oficializar aquela profecia que realmente estava totalmente obscura e que veio a causar uma confusão dentro da própria igreja. Então agora Paulo escreve essa segunda carta. Eu dou graças a Deus por Paulo escrever essa carta, porque também hoje em dia acontece. E acontece muitas vezes também dentro dos lares. E acontece dentro da mente das pessoas algumas situações. E que nós temos que realmente estar firmados em Jesus. Temos que estar firmados em Deus. E ele coloca no versículo 3, ninguém vos engane, de modo algum, pois isso não acontecerá. Olha só, então Paulo agora ele diz assim, olha, não se preocupem, que vocês não sejam enganados por tudo isso que está acontecendo. Sabe por quê? Porque também o que estava acontecendo com aquela igreja é que as pessoas estavam pensando assim, devido àquilo que foi colocado, Jesus já voltou. Segunda vez. Jesus já voltou a segunda vez e nós ficamos. Quando nós olhamos esse texto, olhamos outros textos, e eu vejo assim que essa igreja, pessoas que ali estavam, não todos, mas pessoas que ali estavam, ficavam pensando, nossa, como assim? É como se nós também pensássemos da mesma maneira, e alguns diziam assim, ó, Jesus está voltando agora. É como se as portas abrissem, ou que você saísse numa das janelas da tua casa e olhasse, Jesus está voltando. Aquele é um momento de, quem sabe, para alguns, um momento de desespero, um momento de você ficar pensando sobre
a minha vida, né? Então assim estava aquela igreja, porque saiu essas notícias dizendo, Jesus já voltou e nós ficamos. Você já pensou se dessa maneira alguém dissesse, Jesus já voltou, já levou a sua igreja e você ficou. Aí entra um desespero na nossa mente, no nosso coração, nós que conhecemos a palavra e que sabemos o que vai acontecer. Então era exatamente esse momento que estava aquela igreja pensando desta maneira. E aí então Paulo diz assim, olha, eu quero dizer para vocês que antes que Jesus volte, antes que ele venha, antes que o arrebatamento aconteça, vai acontecer algumas outras coisas. Isso também serve para mim e para você. Só que eu quero que você pense o seguinte, um pouquinho do que nós vamos falar aqui, serve para nós ver que também tudo isso já está acontecendo. Muitas coisas já estão acontecendo, já está sendo implantado, né? Neste mundo, já está sendo implantado dentro das igrejas, situações que ocorrem. E aí Paulo continua dizendo, o que vai acontecer? Fique tranquilo, igreja. Fique tranquilo, porque Jesus não voltou ainda, e nem ele está chegando agora. Mas eu quero que você pense o seguinte, primeiro vem a apostasia. Então acontecerá que, então Jesus vai voltar, mas antes de Jesus voltar vai acontecer isso. Apostasia, seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Rebelião. Eu vejo assim, para apostasia acontecer, para acontecer essa rebelião, o que tem que acontecer? Pessoas que tinham uma fé, que estavam numa igreja, eu estou pensando assim, estou pensando bem prático, bem simples, e na maneira assim, que nós podemos entender. A questão essa apostasia, ela acontece, essa rebelião, ela acontece, porque as pessoas vão se rebelar contra quem? Contra Jesus. Vão se rebelar contra quem? Contra a igreja. E essa rebelião, ela vai acontecer antes de Jesus voltar. Quando eu olho, eu não assisti, desculpe, não tomei. Eu não assisti, né? Não vi o carnaval, mas eu tenho certeza que você viu o jornal. E eu vi o jornal. Então os jornais divulgaram muitas coisas. Eu vi rebeliões, eu vi apostasia claramente, né? Contra Jesus, contra Deus. E então está se instalando, quando eu olho dessa maneira, está se instalando na mente das pessoas, quando eu olho para os estudantes, quando eu olho para as universidades, o que está sendo colocado muitas vezes, essa rebelião já está existindo. Está claramente, você sai. Antes você não via muito isso. Hoje você vê através de jornal, você vê através de revistas. Essa rebelião está ficando clara. Então, muitas coisas já estão acontecendo. Também está dizendo que o vírus que aí está, nós vamos ver pior. Desculpe dizer para você, mas esse não é ainda. Vai ter coisas piores do que isso. Eu fico triste e me bateu, hoje mesmo estava vendo uma reportagem sobre isso, sobre o coronavírus, e no meu coração, naquele momento que eu estava vendo, veio um sentimento de, não sei se era choro, se era, eu não sei o que era, não sei expressar exatamente o que era, mas aquelas pessoas assim, uma sendo colocadas uma atrás da outra, não tendo lugar mais para os nossos hospitais, já não tendo mais lugares para as pessoas mortas, e nos causa uma dor no nosso coração quando nós olhamos para isso. Mas sabe qual é o sentimento que eu tive naquele momento? O meu sentimento se aquela pessoa que está morta, que está no corredor, que está ali ainda para ser identificada, se aquela pessoa que está ali, aquelas pessoas que estavam ali naquele corredor que eu pude ver, se elas tinham Jesus, se elas morreram com Jesus. Porque realmente, assim, a nossa vida, quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso caminhar, nós pensamos assim, eu tenho tudo para frente, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer. Não, claro que tem, não estou dizendo para você não estudar, não estou dizendo para você não continuar a tua caminhada, sim. Mas
Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e se nós não tivermos Jesus, nós perdemos a nossa vida. E sabe, quando nós olhamos para a palavra de Deus e quando eu olho para o que Deus tem para cada um de nós, eu vejo também o inimigo Satanás desde o início tentando derrubar, tentando colocar, tentando nos distrair, tentando distrair você, meu irmão, minha irmã, você que está escutando. Satanás quer fazer isso, quer tirar o teu foco, a tua caminhada com Deus. Porque se você tem Jesus, você tem uma segurança que vem de Deus. Então, Paulo realmente está, naquele momento, olhando para a igreja assim, vocês têm Jesus. Vocês são firmes. Vocês continuem firmes. Não deixe que essas coisas venham tentar realmente tirar a paz de vocês. Continue falando do amor de Jesus, continue clamando. Então, ele começa então agora neste momento a explicar para aquela igreja quem é esse opositor, quem é esse que realmente, quem é este homem do pecado, quem é esse filho da perdição. Então ele começa a dizer no versículo 4, que se opõe, que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Olha só, nos versículos para frente nós vamos ver isso, mas já vamos adiantar um pouquinho. A questão de, quando nós olhamos para esta situação, e que nós vemos aqui que realmente tudo, ele vai se levantar contra tudo que é de Deus, e realmente vai fazer tudo realmente para tentar derrubar. Vai chegar no momento, hoje nós estamos com as nossas igrejas fechadas, nós estamos com as nossas igrejas fechadas por uma questão de cuidado, por uma questão de saúde, por uma questão de amar as pessoas que estão do nosso lado e que você tem acesso através dos meios de comunicação, que são vários, e que Deus continua falando ao teu coração. Mas vai ter um momento que nós não vamos poder falar e que os meios de comunicação não vão poder ser usados para falar do amor de Deus. E que tudo que se levantar para ser que é de Deus vai ser de uma maneira ou de outra extinta, vai acabar. E quando eu olho para esse momento, assim, não estou lançando uma profecia, estou falando que a palavra de Deus está dizendo. Diz assim, então, continua, não vos lembrais do que eu vos dizia estas coisas quando estava convosco? Claro, esse para nós não fecha, porque não tem como olhar, é para aquele povo que ali está, mas para nós também olharmos no sentido da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, né, ela nos orienta. E quando nós olhamos aqui, anteriormente, o que Jesus fez, que Ele fez por mim, por você. E essa semana eu estava conversando com um idoso, tomando todos os cuidados necessários. E esse irmão, ele chegou para mim e disse assim, pastor, tenho na minha mente, no meu coração, esse irmão sabe, que se ele está escutando agora, ele sabe, eu vou falar o nome dele, para preservar. Ele disse, pastor, desde quando eu me converti, eu tenho 6 versículos no meu coração, e que esses versículos foram um diferencial para a minha vida. O primeiro deles é João 3,16, porque Deus amou tanto este mundo, que realmente deu seu Filho unigênito para morrer em meu lugar. E ele vai colocando outros versículos, Salmo 37,5, ele vai colocando outros versículos também de Romanos, ele vai colocando tantos outros versículos, que agora não vem o caso, mas que eu quando eu olhei, disse assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente transformou esta vida, e essa pessoa, esse irmão é do Senhor, é um servo do Senhor. E como isso é importante para nós, realmente para a nossa vida, nós realmente buscarmos e termos a nossa direção aonde? Na palavra de Deus. Nós precisamos, em todos os momentos, estar firmados no Senhor. E nós vemos aqui, então, o versículo 6, e agora sabeis o que o detém para que seja revelado no tempo certo. Eu não vou agora, meus irmãos, você que está escutando, não vou me deter, não vou buscar, eu busquei durante os estudos, realmente fui lá para Apocalipse capítulo 20, que ele explica a questão realmente ali de Satanás, que ele está preso e tal, e que vai ser solto. Eu não quero ficar nesse momento, eu quero dizer assim, vamos para aquele contexto, para aquela época. Né? Quando eu olho para esse momento do versículo 6 e 7, agora pois sabei o que detém para que seja revelado no tempo certo. Pois o ministério da impiedade já está atuando e falta apenas ser tirado do caminho,
aquele que agora o detém. Sabe, meus irmãos, muitas coisas não têm acontecido, talvez com um rigor maior, com uma perseguição maior, por causa da igreja, por causa de servos como você que tem orado, que tem se colocado diante do Senhor. Mas quem tem segurado tudo isso é Jesus. Então, quando eu olho para essa palavra, e que eu vejo que realmente vai ter um momento em que vai piorar. Agora, quando nós ficamos olhando para essa palavra, e que eu olho que essa situação vai complicar. Então, Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, primeiro vai ser revelado, primeiro vai acontecer realmente isso, né? Vai acontecer essa apostasia primeiro, vão ser tudo contra Deus. Nós já estamos sentindo isso. Mas também vai ser revelado, então, o filho da perdição. Para que nós possamos pensar, então, nesse texto. E pensamos assim, dizer, nossa, quem sabe você está dizendo assim, nossa, a luta está difícil, como está difícil para mim, eu estou tendo dificuldade. Sabe, por mais que nós tenhamos dificuldades, por mais que você tenha luta, por mais que você tenha dificuldade, seja ela do tamanho que for, se você tem Jesus na tua vida, você tem uma paz, você tem uma segurança, que ela não vem de você, que ela vem de Deus. Porque Deus ama tanto você, Ele cuida tanto de você, que nós não temos como medir. Nós temos essa paz, por mais que as lutas venham, as dificuldades venham, o desespero, quer bater, mas não bate. Quantas coisas vêm para tentar tirar a tua paz, para tentar te esfriar no teu caminhar com Deus. E nós vemos aqui que, também quando eu olho para esses textos, vendo algumas coisas acontecerem. Eu quero dar sequência realmente aos versículos posteriores, versículo 8. Então esse ímpio será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Olha o poder de Deus. As pessoas ficam colocando, porque tem que fazer isso, porque aquela pessoa está possessa, tem que fazer determinadas coisas. E Jesus olha para Satanás assim, com um sopro. Às vezes nós ficamos imaginando uma luta. Não. Poder de Deus. Então, vejam só essa questão realmente de Deus aqui, que vai realmente destruir. Mas olha só, a vinda desse ímpio se dá por meio da força de Satanás, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Quando olha para esse momento, nessa palavra, né, a gente vai para os original buscando, e a partir daqui para frente, para o Apocalipse, você vai ver que é colocado para esse filho da perdição, que ele está todo assim, sendo patrocinado por Satanás. Este homem, que vai vir, vai fazer determinadas coisas, mas quando a gente olha para outros textos bíblicos, a gente olha para a palavra de Deus, esse homem vai ser, assim colocando já o nome agora, né? Anticristo. Ele vai ser, de certo momento, ele vai trazer uma paz, ele vai ser aquela pessoa, aquele cara que vai fazer milagres, porque nós vamos ver no próprio texto aqui, nós já colocamos, né? Vai no versículo 9, no final, com todo o poder, sinais e falsos milagres. Agora vocês pensem assim, desculpe eu estar falando, as pessoas que não creram, que não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essas pessoas, elas vão crer nesse anticristo. Porque vão ver realmente milagres acontecerem, milagres nunca jamais vistos, né? Nunca jamais vistos, talvez nem tanto, mas vão ser copiados, porque Satanás copia tudo. Quando se olha para milagres e algumas coisas do amor de Deus, do que Deus faz, quando se olha agora para o anticristo, que realmente Satanás vai realmente ser o que vai conduzir esse anticristo, e que realmente vai levar tudo para Satanás, seja lá como você quiser entender, Satanás, Lucifer, dragão, besta, são tudo a mesma coisa, olhando no sentido realmente do que faz contra o povo, contra os servos do Senhor. E esse é o momento que as pessoas então, que elas adentram agora e que elas ficam pensando sobre isso, com esses falsos milagres, com tudo isso acontecendo,
elas vão crer. Eu fico pensando assim, é isso acontecendo, e as pessoas chegando para o pastor, para as igrejas, dizendo assim, olha, Jesus voltou agora. Porque realmente Satanás, ele sempre procurou, e realmente esse anticristo, ele vai, no meu ponto de vista, eu sei que muitos discordam disso, pode ser pensado de uma outra maneira, mas Satanás, ele vai vir de uma maneira tal que as pessoas que vão começar a crer, vão começar a se depositar diante dele, e ele vai começar a fazer milagres, e aqueles que não têm a palavra de Deus, vão ser enganados. Desculpe dizer, mas muitos serão enganados. Você tem que estar firme na palavra de Deus. Porque quando falar em Jesus voltar, qual é o primeiro ponto? Quando Jesus está voltando, ele está vindo para buscar a sua igreja. Não precisa mais provar nada, não precisa mais fazer milagres. Aqueles que creram estarão com ele. E eu quero que você pense sobre isso, sobre o que você crê, sobre a sua vida. Que você possa realmente colocar-se diante do Senhor, que você possa entregar-se ao Senhor. Esse irmão falou realmente do Salmo 37:5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Que nós possamos, que você possa entregar a sua vida, confiar em Jesus. Ele está pronto para te salvar, pronto para te dar uma nova vida. E essa nova vida você só vai ter em Jesus. Você não vai ter em outro. É somente Jesus. E aí, para nós marcharmos agora para o final dos versículos seguintes, então ele está dizendo, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois rejeitaram amar a verdade para serem salvos. Então o que está dizendo aqui? Que muitas pessoas que vão agora amar a mentira, que vão realmente discordar, porque já tem muita gente discordando hoje, não aceitam Jesus, não querem Jesus, diz assim, esse livro, você acredita nesse livro velho, nesse livro que está ultrapassado? Esse livro é a palavra de Deus. Ele que transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas, e tem transformado a sua. E se por um acaso ainda não transformou, ele quer transformar a sua vida, basta você se render, se entregar e deixar Jesus realmente ser o teu Senhor e ser o teu Salvador. Aí versículo 11, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas que tiveram prazer na injustiça. No versículo 12. Então, para nós pensarmos neste momento, ele vai realmente, é um momento que Deus assim, olha, aqueles que não me quiseram, aqueles que não me aceitaram, agora então vão aceitar o anticristo e vão ser todos condenados, como realmente lá em Apocalipse capítulo 20, onde estarão realmente estarão realmente no inferno, tendo uma vida eterna no inferno. Então, que você possa pensar neste momento sobre sua vida, sobre os ataques que quem sabe você já tem recebido, sobre algumas propostas que você tem recebido e quem sabe algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida. Eu quero orar com você, encerrando este culto. Eu quero que você reflita, que é muito sério. É muito sério, é a tua vida. Deus está te dando, enquanto nós temos assim esse momento, você tem esse momento de decisão. E você vai se decidir, porque qualquer decisão que você tome é uma decisão. Se você diz assim, eu não quero, eu vou deixar para amanhã, você já tomou uma decisão. Eu vou esperar um pouco mais, você já tomou uma decisão. E pode ser que você não tenha essa outra oportunidade. Pode ser que você seja levado deste mundo. Não sei como. Mas nós vemos a morte nos jornais todos os dias. Centenas todos os dias. E nós temos que pensar na nossa vida. E você tem que pensar na sua vida. Se você tem certeza da salvação, a hora que Jesus está voltando,
É o momento de você dizer assim, glória a Deus que Jesus está voltando. Amém, porque o Senhor está voltando. Porque eu sei que eu estou com o Senhor, eu tenho uma vida eterna. Mas e você que não tem essa certeza? Eu quero que você pense. Porque é a sua vida. E ela não se resume a 90 anos, a 80, a 100. Ela se resume numa vida eterna com Deus. Eu quero orar com você. E eu quero que, se você sentir no teu coração que você quer entregar sua vida para Jesus, eu quero que você faça neste momento, do teu jeito, da tua maneira. Seja no teu sofá onde você está, seja no teu quarto onde você está, seja onde você estiver neste momento, que você possa entregar sua vida para Jesus. Não é a minha oração que vai fazer com que Jesus entre na tua vida, mas é você abrir o teu coração e receber Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você vai fazer uma oração do teu jeito, da tua maneira. Então eu quero que você, neste momento, reflita, pense, e eu quero orar com você. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, eu me coloco diante do Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, eu coloco a nossa nação, as nossas cidades, o nosso estado diante do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja provendo tudo o que está faltando, que haja também neste momento, que haja uma vacina, que haja cura para o Covid. Mas, Senhor, tudo está diante do Senhor. Nós sabemos que também isso veio para balançar o nosso mundo, a nossa nação, o nosso estado, para nós refletirmos e que realmente nós não somos nada e que estamos aqui de passagem. Mas, Senhor, neste momento eu quero te agradecer pela Tua palavra, que ela é viva e que ela é eficaz. Eu pedir ao Senhor neste momento que o Senhor possa estar falando, como o Senhor já falou, o coração do Teu servo, da Tua serva, desse que está nos escutando. Possa ser de acordo com a Tua vontade sobre a Tua direção. Mas também se este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, neste momento quer entregar a sua vida para o Senhor, que ela possa pedir ao Senhor para que o Senhor entre na sua vida, no seu coração, para que possa morar, e que ela possa dizer, Jesus, entra, para ser o meu Senhor, para ser o meu Salvador. Escreva, Senhor, o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz para me salvar. Em nome de Jesus eu oro. Eu peço também neste momento, para esse teu servo, tua serva, para esse que está nos escutando, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja, que a paz, que a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com a sua família, agora e para todo sempre. Amém. Quero agradecer a você que assistiu esse culto. Que Deus possa ter falado ao teu coração. É com muita alegria que estamos colocando esses cultos através da mídia. Nós sentimos dentro do nosso coração uma falta enorme daquele momento presencial de estarmos juntos. Mas isso tudo tem um tempo. Então, eu quero dizer para você também, se precisar, nós estamos à sua disposição de terça, sexta-feira aqui no Gabinete Pastoral. E também tem os áudios que você tem escutado todos os dias. Escute, repasse. Que Deus possa te abençoar grandemente. Continue se cuidando. Se você sair na rua, use máscara. Se você está com falta de máscara, passe aqui no Gabinete Pastoral. Tem máscara que realmente a ação social da igreja tem realmente feito com muito amor, com muito carinho, para te ajudar, para estar com você neste momento de ajuda no sentido de proteção. Então, se cuida. E também que Deus possa te dar uma semana de acordo com a vontade dEle, protegida pelo Senhor, cuidado pelo Senhor e na paz do Senhor.